E chegou o dia da festa de aniversário de 6 anos do canal Atenção Vascaínos. E nesse Bom Dia Gigante, véspera de um jogo do Vasco importante pelo Campeonato Brasileiro, vamos falar um pouquinho sobre essa nova formação do time para esse jogo contra o Corinthians. Será que o técnico Fábio Carilli vai fazer algumas mudanças? Eu vou trazer aqui um timaço para falar sobre isso e eu conto demais com a sua audiência, pedindo para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar para chegar a outros vascaínos. Mas agora, solta a vinheta! Nós, torcedores vascaínos, já sofremos demais com o Vascão. Então, não precisamos sofrer também com o Leão, né? Se em 2024 você recebeu menos de R$ 33.888 e só teve rendimento isento como uma poupança, ou tem doença grave, ou é aposentado com isenção, você pode estar livre de imposto de renda em 2025. Você sabia disso? Depois de todas as informações, tenho certeza que você está pensando: será que eu estou pagando imposto de renda à toa? Quer descobrir agora? Entre em contato com o Grupo Viriato. Vamos sanar todas as suas dúvidas. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa sexta-feira, dia da festa de aniversário de 6 anos do canal Atenção Vascaínos, e a gente conta demais com a sua participação, a sua presença lá no Maraca Sport Bar, no Vogue Square, na Barra da Tijuca. Olha só, você ainda não comprou o seu ingresso? Corre, tá faltando pouquíssimos ingressos. O link está na descrição desse vídeo, você clica, faz lá o seu cadastro na uticket.com.br e compre o seu ingresso para estar presente com a gente na festa de 6 anos do canal Atenção Vascaínos no Vogue Square, no Shopping Vogue Square. Tem um Maraca Sport Bar, o Maraca Sport Bar estará aberto para poder receber você a partir das 18 horas. A gente conta demais com a sua presença lá no Maraca Sport Bar, no Vogue Square, na Barra da Tijuca. E olha, nessa sexta-feira, um bom dia gigante com tranquilidade, véspera de um jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, já que o time joga amanhã contra o Corinthians, lá na Itaquera, 18 horas e 30 minutos, jogo muito importante para o Vasco, que estreou vencendo na competição Santos e agora vai jogar contra o Corinthians, jogo importante. A gente vai trazer detalhes importantes dessa partida aqui nesse Bom Dia Gigante. Só que o técnico Fábio Carilli vem de 2 jogos muito complexos, o jogo contra o Santos e depois a viagem para o Peru contra o Melgar, em que o Vasco empatou em 3-3. Será que o técnico Fábio Carilli vai fazer mudanças no time? Vai ter uma nova formação? Eu vou fazer o seguinte, vou trazer aqui uma rapaziada para bater um papo com a gente, para falar um pouquinho sobre essa questão. Será que o Vasco muda ou não muda o time? E eu perguntei a Jean Faísca: e aí, Jean, qual time você escalaria para esse jogo contra o Corinthians? Confere só a participação de Jean. Salve, Jean! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E o time para enfrentar o Corinthians amanhã é algo que a preparação física, o departamento de fisiologia, enfim, todos os profissionais que estão envolvidos na comissão técnica do Vasco precisam ter o discernimento de como montar essa equipe. Eu, particularmente, teria uma equipe muito bem preparada fisicamente para esse confronto. A gente sabe o quanto é difícil enfrentar o Corinthians em Itaquera. E depois de um jogo igual o da última quarta-feira, em que o Vasco teve que viajar, teve que jogar na altitude, é óbvio que alguns jogadores aí estão desgastados. E hoje existem inúmeras possibilidades de você tentar entender quem pode jogar e quem não pode, inclusive fazendo a realização de alguns exames. Então, Emerson, eu escalaria aquilo que eu tivesse de melhor. Agora, esse melhor precisaria que a parte física estivesse 100%. Vou dar um exemplo aqui. O Coutinho na última quarta-feira foi um recital. Agora, o quanto podemos preservar esse jogador dessa sequência que o Vasco tem pela frente? Até porque na próxima terça-feira já tem mais um confronto pela Copa Sul-Americana. Então é importante que a comissão técnica do Vasco possa fazer a melhor escolha. Eu não tenho dúvida alguma que alguns jogadores devem ser poupados ou até mesmo começar a partida com alguns jogadores com potencial para serem titulares. Caso, por exemplo, do Tietê e do Adson. E quem também responde essa pergunta, qual time você escalaria para jogar essa partida contra o Corinthians amanhã, 18 horas e 30 minutos, lá na Neoquímica Arena em Itaquera, é ele, Cláudio Vinícius Cerdeira. E aí, Cerdeira, você, no seu conhecimento de futebol,
Qual time do Vasco você escalaria para esse jogo? Manteria a escalação dos 2 últimos jogos ou faria alguma mudança? Com você, Cendeira, conta pra gente. Bom dia, Gigante, bom dia, Emerson, bom dia ao torcedor vascaíno que está sempre ligado no nosso canal. Uma pergunta aqui difícil de responder, mas vou tentar. Qual time você escalaria para o jogo contra o Corinthians? Vou arriscar, hein? O meu time seria Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Piton. Hugo Moura, Tietê e Coutinho. Ryan, Verrete e Nuno Moreira. Essa é a minha escalação para esse difícil jogo contra o Corinthians em São Paulo. Ok, amigos? Um grande abraço e até o próximo. Fala, galera. Saudações vascaínas. Aqui é André da Casa do Fritz. A dica da semana é chopp da Casa do Fritz. 8 tipos de chopp esperando vocês. Venham experimentar. Tá chegando a hora, Manaus! Toda a emoção, toda a paixão de Parintins! Dia 10 de maio tem Caprichoso, tem garantido no Arena Planeta Boy! Bora aquecer pro Tetra do Caprichoso! Não, esse ano é o 33 do meu garantido! E quem participa agora desse Bom Dia Gigante é o narrador oficial do canal Atenção Vascaínos, a revelação da narração esportiva aqui do Rio de Janeiro, meu parceiro Diego Monteiro. E aí, Diego? Qual time do Vasco você gostaria de narrar o jogo amanhã para começar essa partida contra o Corinthians? Dá a sua opinião aqui, meu parceiro, tudo bem? Grande abraço, bom dia! Olá, amigos do BDG, olá, Emerson. Muito bom dia aí a todo mundo que está acompanhando mais esse BDG. Primeiramente dizer que é uma honra participar do BDG, esse programa tão tradicional aí nas manhãs do Atenção Vascaínos, e com uma missão, né, de escolher aí os 11 titulares que vão enfrentar, e na minha humilde opinião, quem eu escolheria, né, na verdade, para esse duelo contra o Corinthians, que vai acontecer amanhã às 6h30 da noite, com transmissão do AV Jornada do Brasileirão. Bom, eu optaria por um time mais físico e com mais gente no meio campo. É sempre muito difícil jogar em Itaquera contra um adversário que tem um meio campo também muito físico, né? E, enfim, impõe o seu ritmo a todo momento jogando em casa. Então eu escolheria Léo Jardim, optaria ainda pelo PH, a zaga João Vitor e Lucas Freitas, e do lado esquerdo Piton. O meio-campo eu iria com Hugo Moura, Matheus Carvalho e Tietê, e no ataque o Nuno, Ryan e Pablo Verrete. A princípio são esses 11 que eu escolheria para esse duelo contra o Corinthians. Valeu, Emerson! Forte abraço para você e para todos que estão acompanhando esse BDG. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento dos supermercados Boa Sorte. E a primeira informação sobre o time Sub-20, que ontem jogando pelo Campeonato Brasileiro da categoria, quarta rodada, goleou o Atlético Goianiense jogando no Nivaldo Pereira por 6-1. 2 gols do Lincoln, 2 gols do Zucarello, 1 gol do Léo Jacó e 1 gol também do Bruno Lopes. O time do Vasco agora ocupando a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro Sub-20, com 10 pontos, 2 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Boa sorte para a molecada do técnico Matheus Curopos, que vem fazendo um bom trabalho nesse início de temporada. Outra informação importante sobre o jogo de amanhã: terá transmissão apenas no canal streaming da Prime Video, da Amazon Prime, para você poder assistir essa partida entre Vasco e Corinthians. Outra informação importante para a rapaziada que fica ligada aqui no canal Atenção Vascaínos e também nas nossas redes sociais. O atacante GB parece que não é tão grave assim a lesão e deve voltar aos treinos nos próximos dias. Boa sorte para o moleque que vinha fazendo um bom Campeonato Brasileiro e também Copa Rio, fazendo gols importantes, e apenas uma entorse ali na questão do joelho, e volta a treinar nos próximos dias lá no CT de Caxias e também no CT Moacir Barbosa. E esse quadro é um oferecimento dos supermercados Boa Sorte.
Todo dia no supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E agora o recado é da loja Pompador. A Pompador fica no Bar Square, na Barra da Tijuca, Avenida das Américas, 3.555, loja 120, 121. Você está vendo o endereço aqui na tela. Compre perfumes, joias, relógios e acerte o presente certo para a pessoa que você ama. Comprando na Pompador, e você pode ter todas as informações também através do Instagram da Pompador, @Pompador Bar Square. Eu tenho certeza que você vai ter o melhor atendimento da Barra da Tijuca. É com a Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E depois desse recado da Pompador, eu trago agora Flávio Dias para falar um pouquinho sobre essa pergunta. Qual time, Flávio, você escalaria para esse jogo de amanhã contra o Corinthians, 18h30, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena em Itaquera? E aí, Flávio, responde pra gente, qual time você escalaria? Bom dia! Bom dia, Emerson. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Você me faz uma pergunta difícil, hein? Mas vou pensar com a minha cabeça e não com a cabeça do Carille. Apesar de que acho que o Carille pode até seguir isso aqui que eu vou falar. O Vasco vai enfrentar um adversário que vem desfalcado, principalmente do seu goleiro e do seu camisa 10. Mas vem com Memphis Depay, vem com o Yuri Alberto, vem com Ranieri no meio, vem com bons jogadores. É o atual campeão paulista e um adversário que o Vasco nunca venceu em Itaquera. Só que isso não é privilégio do Vasco. O Corinthians vinha aí de praticamente 30 jogos sem perder em Itaquera e foi perder para o Huracan na abertura da Copa Sul-Americana. Então é realmente muito difícil, é um jogo extremamente complicado. Dito isso, acho que você precisa ter inteligência para girar o time, para dar ao time ritmo. Serão 20 jogos seguidos, esse é o terceiro desses 20, abril e maio, e precisa ter fôlego. Eu colocaria o Léo Jardim, que goleiro tem que jogar, colocaria o Puma na lateral, jogou bem contra o Corinthians ano passado, foi o melhor jogador, e o Paulo Henrique está muito preso, me pareceu muito cansado no jogo contra o Melgar. A zaga de área eu manteria para ganhar entrosamento João Vitor e Maurício Lemos, e iria com Vitor Luiz do lado esquerdo para segurar um pouquinho mais, e também porque Piton não anda bem. E além de não andar bem, apesar de ter feito o gol no Rio de Janeiro, no jogo do ano passado contra o Corinthians, jogando em São Paulo, ele não joga bem. Então eu colocaria o Vitor Luiz para dar uma segurada por ali. O meio de campo eu reforçaria com jogadores mais frescos, jogadores que não vêm jogando. Jair, Tietê e Matheus Carvalho. Uma trinca de jogadores que sabem jogar futebol, que tem uma chegada à frente. E colocaria um pouquinho mais à frente Dimitri Payet. Tiraria o Coutinho um pouquinho para dar uma segurada. E na frente eu manteria o Verratti, porque o Verratti é um jogador artilheiro, um jogador chato, um jogador que joga todas as partidas. E para complementar, eu escolheria o Nuno Moreira, que é um jogador mais leve e que poderia, de repente, ajudar mais. O Nuno Moreira é um jogador que está jogando demais, talvez sinta o cansaço, mas aí, se ele sair, bote Felipe Coutinho. Se ele sair, bote Benjamin Garré. Seria esse time que eu escalaria para amanhã. Grande abraço, Emerson. Valeu, Flávio, obrigado pela sua opinião, ou seja, Flávio Dias, Diego Monteiro, Cláudio Vinícius Cerdeira e Jean Faísca, mas eu quero saber de você. Qual time você escalaria para essa partida? Já que o Vasco jogou no meio de semana contra o Melgar lá no Peru, teve essa viagem do Rio para Arequipa, depois voltando para São Paulo, também teve o jogo no último fim de semana contra o Santos. Faria alguma questão de mudança? Pouparia algum jogador? Eu quero saber a sua opinião, que sempre é muito importante, opinando aqui embaixo nos comentários. E você pode também ir à festa do canal Atenção Vascaínos daqui a pouquinho, 18 horas, lá no Maraca Sport Bar, no Vogue Square, na Avenida das Américas, 8585, Shopping Vogue Square. Tem o Maraca Sport Bar e estaremos lá esperando a sua presença. Para você poder participar, é fácil e simples. Compre o seu ingresso. O link está aqui na descrição desse vídeo. É muito importante a sua participação. Mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar para chegar a outros vascaínos. É sempre muito importante. Nessa sexta-feira, um Bom Dia Gigante mais tranquilo, mais calmo, mas amanhã a gente traz muita informação aqui no canal Atenção Vascaínos, contando demais com a sua participação. Grande abraço a todos vocês, ótima sexta-feira. Hoje tem festa, hoje com certeza a gente vai bater um papo lá no Maraca Sport Bar e eu conto com a sua presença. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!
sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!